Bom, e sobre a situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro, o nosso entrevistado é o procurador do Ministério Público aqui de São Paulo, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano. Tudo bem, procurador? Mais uma vez, obrigado pela presença aqui no Jornal Jovem Pan. Eu já vou emendar a primeira pergunta, que temos nossos 3 comentaristas e o tempo hoje é um pouquinho mais curto, o jornal tem 1h30 apenas. Eu já pergunto para o senhor o seguinte, o Kobayashi estava falando, isso agrava a situação dele daqui para frente? De que maneira a gente faz essa leitura justamente hoje, quando o Supremo Tribunal Federal, pela primeira turma, acaba referendando a prisão preventiva? Bem-vindo mais uma vez, procurador. É um prazer estar com vocês. O Kobayashi ele comentou de maneira muito apropriada essa questão das 60 vezes. Todas as vezes o Supremo determinou a prisão, ela fala por si só, né? A tentativa de romper, de violar a tornozeleira eletrônica tem um significado jurídico muito sólido. Aquele que está recebendo este benefício jurídico de ter a tornozeleira eletrônica recebeu esta possibilidade, é uma alternativa penal à prisão. Não é? Aí a pessoa recebeu este benefício, este privilégio e não respeitou esta condição. Então, o que aconteceu aí foi uma consequência decorrente deste comportamento desrespeitoso por parte daquele que não honrou as obrigações assumidas quando foi determinado o uso da tornozeleira eletrônica. Mas não só isso, esta vigília em linguagem desafiadora à justiça também contribuiu. Né? Então, existe um cenário todo convergente no sentido de levar a essa prisão preventiva. Existem 3 situações que levam à prisão preventiva. Garantia da aplicação da lei, garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual. Portanto, existe um respaldo jurídico. Não se trata de vingança, não se trata de perseguição política, existe uma situação. Kobayashi falou com muita propriedade. 60 vezes tentou-se violar a tornozeleira. Em todas as vezes, a consequência foi a determinação da prisão. Não há por que agir-se diferente nesta situação. Né? Não se pode ter 2 pesos e 2 medidas. A lei é igual para todos, então você tem que praticar o princípio da isonomia, que é uma garantia constitucional. Então, o que ocorreu foi um desdobramento a partir destas situações. Provocação da Polícia Federal, pedido da Procuradoria-Geral da República e uma decisão que foi referendada de maneira unânime pelo Supremo Tribunal Federal. Então, foi decorrente de um comportamento do próprio ex-presidente Bolsonaro, que tentou violar a tornozeleira eletrônica. Procurador, agora a pergunta de Denise Campos de Toledo aqui com a gente. Denise? Procurador, boa noite. Eu queria até citar um outro ponto que foi colocado pelo Kobayashi, que é o tempo que ainda se tem para recursos. Eu queria saber se, na sua avaliação, há possibilidade de algum recurso que remeta essa ação, essa decisão ainda para o plenário do STF, não apenas para a primeira turma, que hoje até se antecipou, o prazo era até às 8 horas, mas eles confirmaram a prisão preventiva logo no começo da tarde, todos já tinham votado, e se tendo a decisão definitiva do cumprimento da pena dele mesmo, decretação da prisão em função da condenação de mais de 27 anos, se isso se poderá ele permanecer no mesmo local. Não haveria nenhuma transição, prosseguiria da mesma forma? Denise, é um prazer conversar com você. Denise, parabéns pelo seu retorno à Jovem Pan News. O que é importante observar aqui é o seguinte: em primeiro lugar, Jair Bolsonaro foi preso preventivamente, o que significa que essa é uma prisão de natureza processual. Agora, como nós temos aí a competência de julgamento para o Supremo Tribunal Federal, é o próprio Supremo que vai determinar onde esta pena será cumprida. Né? Nós temos que aguardar aí o trânsito julgado, o momento em que essa decisão se torna definitiva. É cabível que haja esse recurso e é o Supremo Tribunal Federal que dará esta palavra final e definitiva. É possível que haja algum tipo de mudança? Em tese, é possível sim, mas as provas estão colocadas aí, as decisões foram apontadas com extrema solidez
e é o Supremo Tribunal Federal. Não só que dará a palavra final sobre a condenação, mas é o Supremo Tribunal Federal também que dirá, Denise, onde será cumprida esta pena. Se será cumprida lá na Papuda, se será cumprida naquela sala especial para autoridades de Estado, se será cumprida eventualmente em prisão domiciliar. Quem decidirá esse tipo de coisa será o próprio Supremo Tribunal Federal, que tem competência para julgamento nesta matéria. Procuradora, aqui ao meu lado, Dora Kramer, hoje em São Paulo, para fazer a pergunta para o senhor. Dora? Boa noite, professor. Eu quero fazer uma pergunta mais geral para a sua análise. A gente tem um cenário em que 4 ex-presidentes da República foram presos, 5 ex-governadores, só para citar os do Rio de Janeiro também com passagem pela cadeia, e 2 impeachments num espaço de 24 anos, de menos de 25 anos. Na sua leitura, porque pode haver uma leitura negativa e uma leitura positiva disso, gostaria de saber, na sua leitura, o que isso diz sobre nós, Brasil? Excelente a sua pergunta, Dora, e eu agradeço muito por ela. De fato, existe um lado ruim, né, porque a qualidade dos nossos políticos que estamos escolhendo em eleições democráticas está fazendo com que tenhamos, infelizmente, que levá-los a essas consequências ruins, pesarosas, de prendê-los, né? Mas, por outro lado, isso significa que o sistema está funcionando e há uma responsabilização ao final. Pior seria se nós não tivéssemos esta promoção de responsabilidades, se a impunidade falasse mais alto. Então, é ruim que nós constatemos que os mandatários mais importantes do nosso país sejam levados à prisão. É triste, como nação, vermos ex-presidentes da República encarcerados. É óbvio que é triste. O ideal seria que isso não ocorresse, mas pior seria se nós tivéssemos a impunidade destes mandatários. Agora, eu quero emendar nesta resposta, incluir mais um comentário. Eu ouvia muita gente dizer que se o ex-presidente Jair Bolsonaro fosse levado à prisão, nós teríamos uma grande comoção, nós teríamos gente chorando pelas ruas, nós teríamos um grande sofrimento coletivo, uma grande catarse, cenas dantescas, cenas de grandes sofrimentos. Eu não vi nada disto, não é? Óbvio que há aqui ou ali algum tipo de reação, mas eu vejo, eu interpreto a reação como o ex-presidente extremamente enfraquecido, porque a reação foi extremamente débil à prisão do ex-presidente Bolsonaro. Eu não sei se foi pela timidez da reação do próprio presidente Trump, eu não sei se é porque houve uma revisão das tarifas, mas o fato é que muito se falava da comoção pública que haveria no Brasil diante da possível prisão do ex-presidente Bolsonaro. Muito se falou sobre isso, mas não sei se é impressão minha, mas a impressão que eu tive é que a reação à prisão do ex-presidente Bolsonaro foi muito, muito aquém daquilo que se esperava que ocorresse nas ruas. A impressão que se tem é que há um grande isolamento político do ex-presidente Bolsonaro, talvez uma fragilização política, não é? Não tem mais, parece que não tem mais o mesmo apoio, e toda aquela comoção que se imaginava que haveria, não houve em relação à sua prisão ocorrida nestes últimos dias, e com toda esta cena de tentativa de violação de tornozeleira, etc., etc., que contribuiu para o seu enfraquecimento político. É muito triste tudo isso que nós estamos assistindo. Perfeito. Procurador, pergunta agora de Nelson Kobayashi. Doutor Liviano, boa noite, um prazer falar contigo. A minha pergunta é dando um passo atrás nessa situação toda, porque parece que em relação à prisão preventiva em razão da tentativa de rompimento da tornozeleira, todos concordamos. Só que a gente precisa lembrar que essa é uma cautelar na investigação de ação no curso do processo contra o Eduardo.
uma investigação que já gerou denúncia e já foi recebida a denúncia contra o Eduardo, e o ex-presidente Jair Bolsonaro não foi denunciado. O fato dele não ter sido denunciado não seria razão para revogar essas cautelares, seja a prisão domiciliar ou seja a preventiva, que agora foi convertida? Kobayashi, eu não atuo nesses processos, Kobayashi. Eu estou me baseando e opinando naquilo que eu tenho conhecimento pelo que foi colocado publicamente. Eu não tenho total clareza sobre em que processo que foi decretada a prisão do ex-presidente Bolsonaro. O que eu tenho conhecimento é que o ex-presidente Bolsonaro teve uma série de medidas restritivas determinadas no processo em que ele foi condenado a 27 anos e 3 meses, foi determinado o uso da tornozeleira, foi determinada a restrição a publicações em redes sociais, foi determinada a restrição a contato com pessoas, foi determinada a restrição a ir a embaixadas, e depois disso essa situação foi revista, né? Eu não tenho clareza que essa decisão da prisão preventiva teria ocorrido num outro processo em que ele sequer é réu. Mas se você está me dizendo isso, o que eu posso falar, o que eu tenho conhecimento, até porque eu não atuo neste caso, é que a prisão preventiva é uma prisão de natureza processual, é uma medida acautelatória, não é uma prisão punitiva, não é? E ela é passível de revisão a qualquer tempo. Não é? É uma medida que é tomada no sentido de proteger uma investigação, um caso que está sendo esclarecido, investigado, apurado, e se mais ali na frente as circunstâncias que ensejaram esta medida acautelatória deixaram de existir, ela pode ser revista. Não é? Eu, sinceramente, não tenho absoluta clareza em que contexto isso se deu. Agora, se o ex-presidente Bolsonaro ele estava usando uma tornozeleira, e essa tornozeleira é um instrumento para garantir uma fiscalização, se essa tornozeleira tentou-se violá-la, é uma medida de clara, de inequívoca tentativa de romper esta vigilância. Como você mesmo disse, 60 vezes antes, o Supremo entendeu que isso se traduz como uma tentativa de fuga. Então, quem tenta violar uma tornozeleira é porque quer fugir, qualquer que seja o contexto. Então, qual é a progressão desta situação? A pessoa teve o benefício de usar uma tornozeleira. Se ela tenta romper a tornozeleira, o grau seguinte, a escada, subindo a escada em termos de gradação, a medida seguinte é a prisão preventiva. Isso não significa que a pessoa foi condenada, isso não significa que a situação está definitivamente resolvida. Isso significa que está se tomando uma medida para garantir a aplicação da lei em situação futura. Se ali na frente se entender que deixou de ser necessária a prisão preventiva, ela poderá ser revogada a critério do magistrado que está presidindo a investigação. Senador Roberto Liviano, mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan. Uma excelente semana. Volto sempre. Um abraço, senhor. Sempre uma honra, um prazer e uma alegria. E sempre convido a audiência a me seguir lá no Instagram, no Roberto Liviano Oficial, para prosseguirmos esse debate. Obrigado, Tiago. Obrigado, Denise. Obrigado, Dora. E obrigado aos amigos da Jovem Pan News. Um forte abraço. Obrigado.